Boa noite. Agora a gente vai começar a live sobre os 5 fatores de engajamento. Cadê Martinelli? Sexta-feira à noite, essa hora. Vamos ver aqui a noite dos corajosos. Aí. Entrando. E aí, boa noite, meu querido. Oi, Ale, querida. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Sexta-feira. A gente tinha que fazer essa live com uma taça de vinho, assim. Pois é, não deu tempo aqui de combinar, não. Uma taça de vinho, um belo de um queijo e um Né? papo delicioso, né? Enfim, a gente vai estar junto aqui, vai ser muito bacana, viu? Legal, vamos aguardar o pessoal chegar, o Insta avisar e todo mundo. Beleza, estou ajustando aqui também. É, Como é que você tá? Tá tudo jóia? Tô ótima, trabalhando pouco. Gente, esse home office aqui, né? Essa coisa intensa. Mas Acabei agora. tá. É. Bom, para quem está aqui com a gente, sexta-feira à noite, final de maio, né? Então, que seja uma. É um hashtag sextou com conteúdo, né, Ale? Não é, menino? Olha, só os corajosos sexta-feira à noite aqui, né? A fim mesmo de dar aquela potencializada, subir mais um degrau aí na vida. Boa coisa boa. Muito bem. Como é que tá a Boa. conexão aí para você? Tá boa? Tá Fica me vendo bem? tranquilo. Tô. Ótimo. Quem Beleza. tá chegando aí, se quiser falar de onde vem, eu acho muito legal saber. Carla, Muito bem. Gabi, Ruth, Del, Florencio. Fala pra gente de Ah, que onde vocês legal. estão. Onde vocês estão? Muito bem. Conta pra nós aí. Obrigado mais uma vez pelo convite. Enfim, você é uma grata surpresa, um presente que eu recebi no ano passado na minha vida, pelos projetos que a gente começou a desenhar juntos. Então, isso é muito, muito legal, viu, Ale? Tenho Ah, uma menino. gratidão já de Nós e os ter você nossos, aqui. nós e os nossos encontros no aeroporto. É verdade, é verdade. Bom, Olha eu aí. sou Renato Martinelli. Ela, Aqui, ó. olha que legal, um monte de gente aqui, que bacana. Eu estou falando aqui direto de São Paulo, da minha casa. Eu moro na região da Zona Oeste, Vila Madalena. E eu sou Renato Martinelli. Eu sou o trainer de comunicação, propósito e performance. E uma coisa que eu já vou começar aqui com revelações. Momento breaking news aqui. Vai. Todos esses livros aqui, a maioria deles... primeiro que isso daqui é de verdade, tá? Falso, sabe aquela coisa? Então, de verdade, isso daqui são livros mesmo, tanto meus quanto da minha esposa. E eu comecei a gostar de estudar mesmo, de verdade, na faculdade. Porque aí eu comecei... eu estudava algumas coisas no colégio, alguns professores lembravam de mim mais pela bagunça que eu fazia do que pelas notas que eu tirava, mas na maioria das vezes o colégio foi uma super experiência, mas foi na faculdade que eu comecei a querer estudar mais. E então foi essa paixão pelos livros, que eu acho que é uma coisa que a gente compartilha também, né, Lê? E aí, desses últimos 10 anos da minha carreira, que tem aí uns 22, 23 anos de experiência profissional, então cerca de metade dedicada a treinamento, desenvolvimento, capacitação. E, puxa, é uma jornada de descobertas, de aprendizado. É muito bacana, porque a gente está aqui com a responsabilidade de ensinar, né, de compartilhar, de levar conhecimento, mas quanta gente aprende nesse caminho, né, Ale? Melhor maneira de aprender é ensinando, já diz a pirâmide lá, né? É muito gostoso mesmo, né? O Martinelli, antes da gente começar o assunto mais sério, já te caguetaram aqui de Lorde, viu? Foi uma Lívia. Não Ah, não sei. acredito. Sabe que isso é coisa sua, né? Olha, Ó, mas uma outra coisa aqui que dentro da minha carreira, eu fiz marketing, sou formado em marketing, eu fiz pós-graduação em marketing e comunicação também.
depois especializações, mestrado, tudo em comunicação e marketing. Essa é a minha praia, e atuei na área de vendas, depois relações institucionais, enfim, teve algumas coisas aí no meio desse percurso. Mas, se eu não tivesse feito o que eu fiz, uma outra carreira, que eu quase fiz a prova e tal, estava ali de teste vocacional, era um dos meus desejos, era ser diplomata. Aí. Você acha que combina? Eu leio mentes. Sabe, tem um super amigo, Cláudio Zanutin, ele falou assim, cara, você é o diplomata, então assim, vai dar treta, você tenta apaziguar, você coloca panos quentes, você estimula empatia, você, né, é meio a parte aqui do diálogo, da vontade de alguma maneira contribuir, que fala forte, assim, sabe? E para quem não está entendendo o que a gente está dizendo, né? Na verdade, a gente trabalha junto em alguns projetos que quando eu estou chegando, ele está saindo, quando ele está chegando, eu estou saindo, a gente reveza. E num caso específico, a gente estava numa viagem que tinha que voltar, que talvez não desse para voltar, que o aeroporto fechou por causa de chuva. E aí pergunta, não, Martinelli, qualquer coisa você fica para o dia seguinte. Aí o Martinelli responde assim, não, mas eu preciso trocar minha camisa. Fala, gente, só um lorde pensa nisso nessa hora. E aí pegou fala do Martinelli Lorde, que o menino é todo arrumadinho certinho, né? E por isso ganhou o título. A gente fica falando que o pijama dele tem gravado aqui, RM de Renato Martinelli. Você não veio no pijama live, você falou que ia vir. Não, mas olha, eu nem vou. Eu tô estilo bancada JN aqui, viu? A camisa tá por cima, mas não dá para revelar o que tá por baixo aqui, não. Ó, chegou a Isis, chegou Gandara, Vicente, Joéter, um monte de gente aqui. Gabi Moreno, coisa boa. Clebinho. E quanta gente querida, especial aí com a gente, que legal. Beijão para todo mundo aí. Martinelli, para a gente começar, você se apresentou tecnicamente falando, eu vou te fazer um desafio aqui, não está combinado, gente, mas eu adoro fazer isso, que é assim, bora. O que é o Martinelli sem a titulação aí, sem a profissão? Tá bom. Bom, eu sou um cara que gosta muito de conversar, de estar com as pessoas, então o que não é possível nesse momento de distanciamento social, eu de alguma maneira tento conversar por telefone, fazer chamadas de WhatsApp, enfim, eu gosto muito de estar com gente. Gosto muito de ajudar as pessoas. Eu tenho o maior prazer, de fato, E às vezes isso me causa uma certa dificuldade, sabe? Sabe aquela coisa assim, puxa, difícil dizer não, né? Então, quando alguém realmente está num momento difícil, complicado, desafiador e pede uma ajuda, eu falo, e agora? E aí, normalmente, eu ajudo, sabe? Tento ser um cara muito justo nas minhas decisões. Né? Tento não, acho que essa é uma pauta, sabe? Importante. Acho que tem uma questão ética, assim, que sempre me falou muito forte, assim. E para minha esposa isso também tem muito valor. Então, a gente já está juntos há 11 para 12 anos, casados, juntos mesmo 17, né? Então, ela também é uma lorde para me aguentar em alguns momentos. Ainda bem, né? Ainda bem. Com certeza. De onde vem isso, Martinelli? Você acha que, se você for recordar a sua infância lá na sua família, de onde vêm essas características, essas competências aí? Primeiro vem muito do exemplo em casa, né? Meus pais foram fundamentais e ainda continuam. Aliás, um beijão especial para os dois, claro, mas ainda mais para o meu pai, que é aniversário dele amanhã. Então, um beijão, te amo. E, sem dúvida, eles foram muito importantes nesse caminho. E sabe que, ainda falando de algumas curiosidades, né? O treinamento foi uma coisa que não era uma trilha de carreira, inicialmente, ou pelo menos não para agora. Eu pensava, a minha primeira provocação sobre isso foi especificamente em 2006, uma querida professora da pós-graduação,
que me perguntou assim, sabe, sempre sobrava para mim ser a pessoa que apresentava os trabalhos em grupo, sabe? Não, vai lá, né? E aí teve uma vez que ela me deu um feedback falando, olha, eu gostei do jeito que você fala, do jeito que você apresenta, a maneira como você expõe, você olha para todo mundo, sabe, já tinha um pouco da técnica sem saber que era técnica. E ela falou, você já pensou em ser professor? Eu falei, para, mas isso né, quando eu ficar mais velho, assim, uma coisa, sabe? Lá pelos 55, 60 anos, porque para mim estava muito claro até aquele momento, com uma carreira executiva de marketing, de comunicação, que eu deveria seguir a empresa. Mas aquilo deu uma boa chacoalhada em mim. E eu fiz essa transição 5 anos depois, mais especificamente em 2011. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque meu pai também trabalhou na área de treinamento muitos e muitos anos. Que legal. Então, um dia desses, a gente bateu um papo e eu falei assim, puxa, olha que coisa, né? Não estava na minha ideia, pelo menos não nesse momento, né? E aí depois acabou coincidindo, né, de fazer essa mesma atividade. Olha então, só, né? Lealdade ao pai aí, ó. Sem nem perceber. Pois é. Muito legal. E aí, então, entrando já no nosso tema, né, que é comunicação, que você tem aí todo o background, e agora ainda mais, né, com toda a força da família trazendo isso para você também, é muito engraçado, porque mesmo inconscientemente a gente não imagina o quanto essa força faz a diferença, né, quando a gente está atuando. Eu não sei você, mas de vez em quando a gente não fala umas coisas nos treinamentos, fala assim, gente, de onde veio isso? Super. Sabe que às vezes a sensação que eu tenho, meu pai também, minha mãe, ela é mais divertida, descontraída, sempre com um super astral assim que encanta e contagia. E meu pai é um pouco um cara mais fechado, super educado, acho que o Lorde vem dele também nesse sentido. E ele gosta de contar história. Então, acho que eu puxei muito isso dele, sabe? Porque eu sempre gostei de português, história, nossa, eram matérias que eu sempre me destaquei, né? Então, contar histórias é algo que a gente faz também, né? Então, a gente busca, acho que a gente tem o compromisso de buscar histórias diferentes e que para cada público que a gente fala, ou que a gente está junto, né? Tem um momento juntos, que a gente consiga trazer narrativas que façam sentido, que tenham significado, que tenham coerência para as pessoas, para ajudá-las nas respectivas jornadas, né, nesse crescimento. No que diz respeito à comunicação, liderança, né, toda essa interação entre pessoas, aí eu tenho certeza que já vi aí resultados seus. Aproveitando, vamos ajudar o pessoal, porque assim, além de quem está aqui, a live fica gravada. E a gente pode compartilhar aí em todos os meios que a gente quiser. Hoje a gente combinou de falar de 5 fatores de engajamento. Acho que numa fase que nem a que a gente está vivendo hoje, a gente já tinha uma dificuldade antes de engajamento. Sim, né? Sim. Na realidade que a gente estava, aquela dinâmica louca, um monte de gente concorrendo, tendo a sua atenção concorrida por um monte de informação. Já era desafiador engajar, né? Claro. Causas, projetos, resultados, o que fosse. Com essa pandemia, com tudo que a gente está vivendo, isso potencializou, sei lá quanto, né? Exponencialmente, esse desafio do engajamento. A gente que começou a dar treinamento online, agora vê como é desafiador. Eu falo para todo mundo de câmera aberta, ninguém vai fechar essa câmera, porque eu sou carente, eu preciso ver as carinhas de vocês. Você não sabe o que acontece. Então, engajamento é um tema que está latente, mesmo em casa, com o filho, com o marido, com a esposa. Engajar as pessoas é um desafio, né? Como é que você tem visto esse desafio aí? Porque você vai trazer aí para a gente 5 fatores, né, para ajudar. Primeiro, eu vou fazer uma rápida fala de abertura sobre propósito e engajamento. Tanto que isso me inspira tanto, porque foi parte de um dos critérios que eu coloquei para fazer essa mudança de carreira, né? Atuar com treinamento, capacitação, aulas, tanto na pós, né, no MBA, que durante muitos anos eu fiz isso, deixei um pouquinho de lado mais recentemente, além também dos treinamentos, das palestras, convenções, etc. Então, eu tive a possibilidade, algumas, né, de escrever livros, de participar de livros,
capítulos, e o último que eu escrevi foi sobre propósito e engajamento, no contexto de que a primeira coisa, acho que um grande recado, e na verdade não é uma novidade, mas é um reforço de uma mensagem das mais importantes para as lideranças. Chama-se coerência. Coerência entre discurso e prática. E aí, dentro desse grande guarda-chuva, é entender quais são alguns aspectos que podem trazer maior engajamento. E para ser muito honesto também, porque isso fazia parte, de fato, já de estudos, e eu ampliei estudos nesse sentido com uma pessoa muito querida que está aqui acompanhando também, que é o Márcio Mussarella. Moça, abração para você aí também. Então, muito do que eu vou falar aqui foi algo que eu também aprendi com ele, né, num movimento que ele, mais o William Cerantola e a Viviane Mansi estão fazendo com Comunica, que é um grupo fantástico de profissionais e executivos na área de comunicação. Então, um primeiro ponto para a gente melhorar ou trabalhar este engajamento é a gente conseguir falar um pouco de previsibilidade. Tá. Em que sentido? Poxa, imagina nesse cenário, eu tenho várias pessoas, né, a gente também tem os projetos, então a gente também quer ter algum tipo de previsão, né, vai acontecer, não vai, né, assim como os nossos clientes também, alguns mercados ainda muito restritos, muito fechados, sem negócios, e também querem saber quando que vai terminar essa pandemia. Profissionais, né, homens, mulheres, enfim, todo mundo também querendo entender assim, será que virou um mês, eu vou continuar com o meu emprego no mês que vem? Então, essa falta de orientação, de ter um cenário concreto, traz angústia, traz ansiedades. Então, como é que eu vou me engajar se eu não... E aí falam assim, mas você não veste a camisa. Eu falo assim, não, mas peraí, me diz se eu vou ficar semana que vem, me diz se a gente vai ter continuar juntos, né? Pois é. Senão fica aquele clima de terror, né? Senão a cada 2 semanas fala assim, pronto, já vem mais uma chuva de demissão. Meu Deus, será que sou eu? Vou estar na lista? Não vou? E se eu não estiver nessa lista, será que vai ter outra? Sabe? Então, a primeira coisa, por mais que seja difícil colocar isso, né? Por exemplo, imagina que a gente está falando com pessoas aqui que são líderes, né? Ou que vão assistir depois. E falando assim, imagina que você já sabe que parte da sua equipe tem que ser desligada. Mas aí você fica assim, puxa, não, mas se eu falar agora, já vai desmotivar, e aí eles vão ficar só mais o aviso prévio, mais os 30 dias, mas se eu falar agora, ixi, gente vai procurar emprego, Mas seja honesto, né? Trabalhe com sinceridade, com transparência nesse sentido. Fala que vai acontecer. Até porque, né, Martinelli, as pessoas já estão em meio entrega lá por conta desta dúvida, né? Sim, o fato dela sim. não ter a certeza, de não ter a clareza, de não ser explícito, de não estar previsível, ela já fica meio desconfiada, ela mesma já diminui a potência dela na entrega, né? Claro. Então, assim, se a gente... Desculpa, Lé. Então, assim, por exemplo, se a gente olha... Sei que eu não quero voltar tanto no básico, mas se a gente olha a nossa querida pirâmide de Maslow, né, das necessidades, a primeira delas é a segurança. Se você tira a segurança da pessoa, né, além das necessidades fisiológicas, né, de comida, bebida, lar, etc., onde ficar, e nesse contexto somos muito privilegiados, né? Sim. Mas, fechando esse parênteses, na hora que você tira a segurança da pessoa, num contexto profissional, como é que você vai pedir, exigir, esperar engajamento? Vai ser bem complicado. Então, o recado para os líderes aí desse primeiro fator de engajamento é sejam previsíveis, né? No sentido de deem um direcionamento, previsibilidade, contem para a sua equipe o que está acontecendo, mesmo que você não saiba e não tenha certeza absoluta, acho que é legal falar, né? Olha, gente, eu estou num ponto aqui que não tenho certeza do que vai acontecer. Eu falo, e se tiver alguma direção de que nós vamos ter mudança na estrutura, ou nós não vamos ter mudança na estrutura, alguma informação vai aumentar sua relação de confiança com as pessoas, né? Claro, e sem dúvida a gente tem esse ponto mais sensível nesse momento, mas não quer dizer que quando essa pandemia terminar, passar, ou enfim, em que momento que isso vai acontecer,
que esse é um aspecto que não vai existir mais, que não vai ser mais relevante. Não, porque se a gente está nesse mundo VUCA, com muitas transformações, um monte de mudança, daqui a pouco termina essa situação ou diminui a ponto da gente retomar algum modo de vida e de trabalho, mas que não necessariamente as coisas não vão voltar do jeito que eram, e também há ainda uma falta de previsibilidade sobre o que vai acontecer. Portanto, tem algumas coisas que a gente vai dar previsão, parece assim, previsão do tempo. Né? Eu sei hoje, eu sei amanhã, os próximos 15 dias. Mais que isso, dependendo das circunstâncias, eu não vou conseguir te passar. Mas só de dar essa previsão, as pessoas já se engajam mais, até porque elas sabem que podem contar com a tua honestidade como líder, né? Então, claro. eu acredito que o engajamento aumenta mesmo. E qual o segundo fator, sim, Martinelli, dos 5? Bom, o segundo aspecto não necessariamente é uma lista nesta ordem, né? Mas eu estou colocando e propondo nessa sequência em função do cenário atual. O segundo ponto é o senso de justiça, das pessoas serem tratadas de forma igualitária e com equidade também. Né? Então a gente pode trazer nesse contexto aspectos de diversidade, de tempo de casa, de gênero, que não necessariamente é binário, né? E mais outros pontos, né? Falando, por exemplo, aqui de tratamento, de critérios para avaliar um trabalho. E aí, um ponto que eu já vi acontecer e é muito sensível, é quando, muitas vezes, o assédio moral, ele está relacionado com a falta de justiça, porque daqui a pouco eu tenho aqueles que, vamos supor, tem uma determinada pessoa em posição de liderança que gosta mais de alguns liderados ou lideradas, e isso fica, querendo ou não, visível, concreto nas relações. Agora, se eu sou o amigo do rei ou da rainha, tá tudo certo, né? Porque eu tô próximo da liderança, tô próximo do poder e de alguma maneira me sinto beneficiado. Mas quem não tem essa relação, como é que fica? Os famosos contatinhos. E claro que a gente tem aqui o quem indica, né? Isso tem ainda no mercado de trabalho. Mas acho que um ponto aqui, imagina o seguinte, você tem uma transição. Eu vivi isso, tá? E em certa maneira foi um momento de frustração quando eu percebi isso. Às vezes acontece de uma empresa trocar alguém da alta liderança, um C-level, nível de diretoria, vice-presidência, etc. E aí essa pessoa vem no mercado. E quando ela vem do mercado, ela não vem sozinha, porque ela quer trazer a equipe que trabalhou com ela numa outra organização, num outro projeto. Tudo bem, essas outras pessoas podem ter muito mérito, podem ser extremamente competentes. Mas aí já fica balançado o senso de justiça, porque parece que, peraí, quem estava aqui dentro de casa não serve, não presta, não trabalha bem. Né? E aí não falta também clareza sobre os critérios de decisão para manter ou para substituir uma pessoa. E tu sabe que o que tu tá falando me lembra uma situação recente que eu tive contato com uma pessoa que foi demitida, né? E olha que engraçado, né? Mesmo fora da empresa, ainda esse critério não, esse fator de engajamento, né? Quando ele não existe, faz com que a pessoa fique até com uma má impressão da empresa. A pessoa foi demitida com o discurso de que ela a empresa estava cortando custo por conta dessa pandemia e tudo mais. E aí a pessoa foi lá na empresa porque precisava fazer o processo de desligamento. E quando ela esteve lá, no mesmo momento, estavam sendo entrevistadas várias pessoas para aquele cargo dela. E aí... Como diria Sandra Annenberg, que desagradável, que deselegante. É bem chato mesmo. E aí, o senso de justiça, mesmo neste momento, pensa, essa pessoa que muitas vezes... E aí eu acho que é um apelo até aqui para os líderes, né? Quando a gente fala de senso de justiça, até no desligamento, acho que é legal o líder ser justo. Em que sentido? Poxa, fala a verdade para essa pessoa de pontos de melhoria que ela possa ter, se você os vê, e que ela possa trabalhar para a próxima oportunidade que ela tiver. Ela vai guardar essa orientação que você trouxe e vai manter com você uma relação e vai se manter engajado nessa relação com você, mesmo não estando mais na empresa.
E as pessoas não fazem isso, né, Martinelli? Acho que por conta de não querer desagradar e não contribuir para o crescimento do outro. É muito maluco isso, né? Você tem uma excelente oportunidade de dizer para a pessoa que ela pode ser melhor em alguns aspectos, ou, sinceramente, falar assim, olha, na boa, você é muito competente, mas não rolou, não fluiu, a gente não achou uma maneira legal de trabalhar. Talvez você possa achar esse caminho com outra pessoa, numa outra empresa, daqui a pouco é outra área. Enfim, tem uma série de aspectos envolvidos nesse sentido. Mas aqui é lidar com transparência para ser justo nas decisões, nas avaliações e analisar as entregas e não julgar as pessoas. Porque senão a gente vai para o campo do pessoal, que o relacionamento é mais importante do que a parte profissional, e aí a gente está dando um recado péssimo para a equipe. É porque toda vez que a gente demite alguém, gente, na real, tem uma questão que não estava caminhando. E que pode ser também relacional, não pessoal, né? Mas no que diz respeito a um comportamento, você pode dar um exemplo de alguma situação específica, sem julgamento, para que a pessoa enxergue. Porque às vezes a pessoa está em desenvolvimento, e aí em desenvolvimento, a gente vai lá para a diretoria também, vai até para o conselho, está todo mundo em desenvolvimento. Exatamente. Os deuses do Olimpo não são perfeitos, né? Então, quem está aqui na alta liderança também deve ter e identificar possibilidades de crescimento, né? A Ana está falando aqui que tem que ter coragem para fazer isso e nem todos têm. Eu acho que além de coragem, Ana, eu acho que tem que ter um amor pelas pessoas, sabe? Pelo crescimento das pessoas. Como diz aqui em Scott, lá na Sinceridade Radical. Quando a gente importa, a gente fala, né? Bom. E o terceiro? Conta para nós aí. Já falamos de previsibilidade, senso de justiça. Beleza. O terceiro, na minha sequência, é senso de pertencimento. Né? E aonde cabe esse senso de pertencimento? Cabe nas relações do dia a dia. Então, como é que a gente acha espaço para esse senso de pertencimento? Acho que o primeiro ponto aqui é quando você conversa com a equipe e inclui todo mundo na conversa. Onde esse alinhamento, e esse é um dos aspectos bem importantes, quando a gente está falando nesse cenário agora de gestão remota, é trazer todo mundo para uma conversa, por exemplo, de um alinhamento, um alinhamento semanal, que vai dar o plano de trabalho para todo mundo, ou gestão de prioridades, o que é mais foco, eventuais mudanças. Mas vamos supor, dentro desse cenário, que tem uma pessoa que tem filhos em casa, as escolas não retomaram as atividades, né? Então aqui, por exemplo, a maioria das vezes, a gente sempre reveza aqui em casa, né? Mas a minha esposa cuida mais dessas atividades da escola, mas ela também atende pacientes, tá? Então vira e mexe a gente reveza, né? E eu faço as atividades de escola com um filho, com o Theo. Bom, enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque daqui a pouco um compromisso desse faz com que, e aí filho vai ser prioridade, né? Então, daqui a pouco fala assim, puxa, chefe, carinhosamente falo, chefe, não vou conseguir participar da call. Não dá para mudar o horário? E supondo que não dê. E aí? Tem que ter esse olhar, esse cuidado e essa empatia de perceber assim, puxa, olha, não é que a pessoa não quis participar, ela teve alguma questão que não conseguiu, ou foi um limitador de alguma maneira, sabe? Então, assim, tem o Simon Sinek tem um vídeo que eu amo, bom, vários vídeos dele são inspiradores, né? Já vou anotar. Mas ele, se eu não me engano, para quem estiver acompanhando aí e puder fazer essa pesquisa, acho que assim, por que grandes líderes trabalham em um ambiente de segurança? Why great leaders make a safe environment? Alguma coisa assim. É bem relacionado a isso. De qualquer jeito, eu dou uma pesquisada, depois eu posto nas dicas da live de hoje. Faço um post. Legal. Basicamente, o que o Simon Sinek traz nesse vídeo, num primeiro exemplo aqui, é de uma situação militar, onde
tem um dos militares está muito ferido e o comandante se arrisca sua pele no meio de um conflito para trazer esse militar e fazer o resgate dessa pessoa e colocá-lo no helicóptero. E já com mais possibilidades de morte do que de vida, mas mesmo assim ele se arrisca pelos outros para mostrar que isso é importante para o senso de grupo. Fazer parte de um coletivo no qual você percebe, especialmente pela liderança, fala assim, meu, essa pessoa está arriscando a pele dela por mim para ter o resultado, para cumprir a missão, uau, né? E aí um contraponto que ele fala, o Simon Sinek, é o seguinte, é curioso, né? Porque no Exército, ou em algumas situações, não exatamente só esta corporação, essa instituição, mas em algumas organizações, uma liderança se arrisca para para gerar uma zona de segurança e de confiança para a equipe, para que todo mundo se arrisque em nome dessa liderança para entregar o resultado. Sim. O problema é que há organizações onde a liderança expõe toda a equipe ao risco para entregar os resultados e ter benefício próprio. Então, é esse senso de pertencimento, não é só o happy hour, não é só o oba-oba. Isso ajuda? Pode ajudar, mas está longe de ser o mais relevante. De fato, ter nas relações, nas trocas diárias, no diálogo, nas decisões, um senso de grupo. Ou seja, se eu tenho uma liderança democrática, se eu tenho uma liderança que dá espaço para a equipe opinar quando a gente tem um grande desafio, a ideia não pode ser só a minha, né? Eu tenho que ouvir a equipe, eu tenho que trabalhar, fomentar essas opiniões e essas sugestões para ver qual é o caminho, quais são as decisões que a gente vai tomar. Sim, porque o líder nessa hora mostra que também faz parte do todo, né? Afinal, ele está se expondo ali. Agora, e aí que não seja essa pessoa não precisa sobrepor a hierarquia nesse momento. Então, para trabalhar o senso de pertencimento, a liderança também tem que se colocar como alguém do grupo, né, da equipe, e não como alguém que esteja acima. O Maurício está escrevendo aqui uma coisa que a gente conversou muito em umas entregas juntos, que eu falo que é um comportamento em extinção, que é consideração. Eu acho que nessa hora, né, o que você está falando, essa consideração do líder com os liderados, com a equipe, com a empresa, mostra consideração, e consideração aumenta o pertencimento, né? Muito, muito. Aliás, além de muito bem colocado aqui, Mal, um super abraço para você. Se não me falha a memória, hoje é seu aniversário, então um abração aí, felicidade, saúde, um montão de coisas para você. Te considero muito, hein? Viu? Nós vamos dar parabéns, Maurício. Eu vou fazer aniversário remoto aqui. Agora, falando nisso, não, consideração, tudo que você está trazendo, eu acho que pertencimento é um tema crítico. E você começou falando de coisas simples, como de não poder fazer parte de uma reunião. O que você sugere para um líder que tem consideração, quer demonstrar essa consideração pelas pessoas, como ele pode fazer sentir pertencente essas pessoas que, por exemplo, não tiveram como participar de uma reunião ou de um evento ou de alguma coisa que era importante? Tu tem alguma sugestão para esse líder? Legal. Se eu fosse essa pessoa, minha primeira recomendação manda uma mensagem para ela, de texto, áudio, o que for, de aplicativo de mensagem, se colocando à disposição e pedindo para essa pessoa retornar no momento que for possível, que for viável, para conversar e alinhar a pauta ou colocar na mesma página, né, como se diz de forma figurativa, para que essa pessoa perceba, puxa, olha, respeitou, entendeu o meu momento, estou nesse trabalho em casa, não é só trabalho, tem mais um monte de coisas, né, simultâneas ou desafios que a gente tenta equilibrar os pratinhos. Então pode ser que, em termos de consideração, eu, além de mandar o aplicativo, a mensagem via aplicativo, eu já compartilhe a ata da reunião, ou mande um áudio perguntando, olha, seu filho, sua filha tá bem, tá tudo jóia, como é que estão as coisas. Também, assim, primeiro olhar
para o indivíduo, né? Para a pessoa. Depois eu olho para a entrega, depois eu olho para as responsabilidades. Aliás, quem está, assim, gestores do meu Brasil e deste mundo, se você ainda fazia microgerenciamento, e se você ainda ficava olhando assim, ó, no detalhe, sabe? Deixa eu ver se está fazendo assim. Esquece que você já perdeu o teu posto aí, tá? Ou você deve estar sofrendo bastante ao tentar fazer isso nesses tempos atuais, né? Tem que fazer tratamento, né? Para se livrar desse negócio, se desintoxicar do microgerenciamento. É isso aí, desapega, gente, pelo amor de Deus. E eu acho que quando você tem uma atitude dessa, imagina falando de engajamento, a pessoa vai ficar muito mais engajada com você, não é? Agora você demonstrou Tem que um baita ter... cuidado. Ale, sabe, eu penso que tem que ser uma conexão que faça sentido e que tenha significado, não só numa relação líder e liderado. Eu, por exemplo, tive um gestor, o Sérgio, a gente teve uma relação tão próxima, tão querida, assim, que além de eu tê-lo convidado para ser padrinho de casamento, é uma pessoa que a gente trabalhou uns 4 anos só, 4 para 5, mas a gente dava risada todo dia, um dos caras que eu tenho de referência, de exemplo, muito gente boa. E não é que a gente ficava se divertindo e não trabalhava. Nossa, foi uma das épocas que eu mais trabalhei na minha vida. De tanta coisa. Mas era muito legal trabalhar no que eu fazia, trabalhar na empresa que eu estava e trabalhar para ele. Trabalhar com ele, sabe? Então é essa conexão que eu acho que é bacana. E como é que ele fazia isso? Trocando ideia. Às vezes chamava para um café, vamos almoçar, vamos bater papo. Hoje sou eu que pago, hoje é você que paga. E ter outros... entender assim outras coisas que fazem parte desse contorno. Então, assim, outra recomendação para aumentar esse senso de pertencimento, não olha só para os seus colaboradores como profissionais, olha como pessoas, vê assim, quais são esses valores de vida, o que eles gostam, o que eles acreditam, quais são as crenças, quais são suas preferências. Daqui a pouco você acaba descobrindo que os dois têm amigos próximos ou gostam de ir para o mesmo tipo de lugar nas férias ou no final de semana e aumenta a conexão. Isso também é senso de pertencimento. Eu sempre que a gente fala disso, me vem uma história de um diagnóstico que eu fui fazer lá no Nordeste, numa central de atendimento de telefonia, e a gestora de equipe mais porreta que tinha, que ela obtinha todos os melhores resultados em todos os indicadores. E aí falaram para mim, vai lá, né? Viu o que essa mulher faz de diferente, gente? Qual é a mágica? Qual que é a mágica? Sabe que a mágica era um caderninho de espiral, pequenininho, onde ela anotava o nome de cada um dos atendentes que ela fazia a gestão e o que aquele atendente queria da vida dele trabalhando ali. E ela sabia, e ela fazia essa gestão ali, conversando com a pessoa, todo dia lembrando a pessoa daquele negócio que ela tinha conversado, que ela tinha anotado lá que era importante para essa pessoa. Olha isso, gente. O nível de engajamento da equipe dela era gigante. Aí a gente está falando de pertencimento, né? Claro, claro. Imagina que eu estou vendo alguém que compartilha esse sonho comigo de crescer, de mudar, de mudar de área, ou de daqui a pouco, por meio do trabalho, ter algumas conquistas, como comprar a casa própria, fazer uma viagem que sempre sonhou. Poxa, se alguém que compartilha comigo esse sonho, como é que eu não vou estar junto com ela em outras questões, sabe? Então, tem muito isso. Então, aqui dos 5 fatores de engajamento, a gente falou da previsibilidade, a gente falou do senso de pertencimento, falou do senso de justiça. Nós já falamos 40 minutos, assim, ó, passou voando, né? Uau. Então, vamos lá falar de mais 2, então. Mais 2. O quarto aspecto que ajuda a engajar bastante, autonomia. Isso é uma questão também para as empresas. Nossa, eu vou te falar que já faz muito tempo, nossa jornada é sempre recheada de histórias e de pessoas especiais ao longo desse percurso, né? Eu lembro que uma vez eu estava falando com uma pessoa, Denise Pragana, onde a gente trabalhou muitos anos juntos também, né? E depois eu fui fazer um mestrado, e aí, como é que é essa vida acadêmica? A gente trocou muita figurinha, ela fez mestrado, aí ela está terminando o doutorado também, professora, enfim, então foi muito legal. E por que eu estou trazendo a figura dela? Porque eu lembro que há muito tempo atrás,
eu perguntei, quando ela tinha mudado de empresa, eu falei, e aí, Dê, como é que tá, não sei o que. Ela falou assim, eu tô achando ótimo. E uma das coisas que ela destacou foi autonomia, me deixa trabalhar. Confia, delega e me deixa trabalhar. Tipo, não enche o saco, sabe? Não fica ali em cima e tal. Então, autonomia basicamente é você também ter um senso mínimo de controle das coisas, que são suas responsabilidades, são suas entregas, e que você consegue avançar razoavelmente. Claro que aí vai depender do quanto você conhece do assunto, né, do quanto você já tem experiência ao tratar aquilo, senão essa autonomia pode ser confundida com o delargar. Tipo, se vira aí, agora é contigo. E não é exatamente esse sentido de autonomia que eu estou trazendo. Eu falo que é uma questão, autonomia, que eu faço de vez em quando uns processos de aceleração de integração, e a autonomia é sempre um tema que aparece nesses processos, porque o que é autonomia para um, às vezes não é para o outro, né? Eu não sei o que você pensa, assim, mas me parece que essa questão do líder saber direcionar bem e usar, de repente, aquela estratégia lá do Blanchard, da liderança situacional, de identificar em que nível que esse liderado está e que tipo de direcionamento ele precisa dar, faz toda a diferença, né? Para a pessoa sentir que tem autonomia, mas não está largada, claro, né? O que você acha? O direcionamento tu acha que resolve ou tem alguma outra coisa que você acha que resolve aí para a autonomia não ser largada? Tem um passo atrás, que é trabalhar vínculos de confiança com cada uma das pessoas da equipe. Sem confiança não tem autonomia. Esquece. Aí é pura fantasia, é fingimento, é um belo de um teatro. Mas uma hora a máscara cai. Então, essa confiança vem muito da maneira como a gente constrói as decisões coletivamente, né? E o coletivo pode ser a liderança com o liderado. E em mais um exemplo, só para ficar concreto, eu durante um bom tempo fui responsável por canais e processos de comunicação com empregados, com funcionários numa determinada empresa. Então, eu que cuidava da revista, do portal, dos boletins internos e mais outras coisas. E aí me perguntavam algumas coisas e o meu gestor virava e falava assim, não, fala com o Martinelli. Ou seja, sabe, ele toca, ele tem autonomia, a decisão é dele. Agora, num outro momento, um pouquinho mais para frente, eu já querendo crescer e novos passos aí na carreira, eu queria trabalhar também com comunicação externa, com foco em assessoria de imprensa, lidar com jornalista, preparar executivos para falar com a mídia e tal, mas eu tinha pouquíssima experiência nisso. Então, assim, voltando para a liderança situacional, você pode ter para a mesma pessoa diferentes tratativas, porque eu tinha bastante autonomia, então já estava no estágio 4 ali do Blanchard, né, de delegação. Né, ele não precisa falar, vamos lá, não, deixa eu trabalhar, né, deixa eu fazer. Confia, delega, deixa eu fazer. E eu vou apresentar os resultados, vou reportar. Se eu tiver dúvida, volto com a liderança, né? Olha, aqui estou com dúvidas, o que faz e tal. Mas eu tinha mais controle do processo. Não dependia tanto da minha liderança. Quando tinha um outro assunto da comunicação externa, com imprensa, eu estava muito inseguro, por inexperiência, de avançar qualquer passo. Então, por mais que eu tivesse algum nível de autonomia no começo, na verdade, eu tinha pânico dessa autonomia porque eu tinha uma grande preocupação de fazer uma besteira. Né? E ainda mais era... Exato. Então, para algumas situações, ou entender a maturidade profissional daquela pessoa, o quanto que ela já conhece, o quanto que ela tem experiência, o quanto que ela já fez daquilo para ter autonomia, isso vai ajudar. Tá? Tem a maturidade psicológica, no sentido aqui de como é que a pessoa lida com pressão, com desafios, porque daqui a pouco ela é muito boa profissionalmente, mas ela talvez ainda tenha uma necessidade de trabalhar o seu equilíbrio emocional para conseguir, nesse contexto, se sentir mais segura e à vontade para ter autonomia. Caso contrário, ela vai travar.
a liderança precisa, voltando à questão da confiança, precisa estabelecer um vínculo no qual seja um diálogo transparente desta pessoa, por exemplo, confiar no líder e falar assim, não estou conseguindo dar conta, ou tenho receio, né? E sem o medo de ser mal visto e interpretado assim, não dá conta, pronto, vai cair fora, né? A confiança vem nisso, na hora que o bicho pega. Sou suspeita, porque quando tem minha confiança é minha paixão, assim, eu acho que, como eu gosto de conflitos, né, como eu falo de conflitos, né, essa coisa de tomada de decisão, a confiança é a base de tudo, e acho que é uma das coisas que mais o líder precisa estudar, entender, experimentar, né, para engajar, né, porque acho que a confiança, ela está aqui em todos os fatores de engajamento. Isso é muito legal. Tá sim. Agora, eu não vou perder, obviamente, a graça aqui de trazer de novo o Lorde à tona. Como é que fala aí o Blanchard? Fala aí. Blanchard. Olha, gente, isso é muito Ken Blanchard. Figura. É duro esse Lorde. Vamos lá. E o quinto, para a gente fechar essa parte aí? O quinto fator de engajamento. Porque esse negócio é bom. Olha, se um líder pegar essa live e anotar tudinho, ele tá, a vida ganha depois que voltar aí para... Olha, tem aqui um plano de trabalho que dá para desenvolver bem, viu? Daqui a pouco aproveita aqui, seja a escola de líderes, seja um trabalho individual, daqui a pouco a pessoa se inspira. Essa sexta-feira, a pessoa vira e fala, beleza, vou começar meu processo de transformação e melhoria na liderança. Pega a dica aqui pra gente... 5 fatores. Trabalha isso, já ajuda bastante. Então, vou recapitular aqui para ajudar o pessoal. Ó. Autonomia, senso de pertencimento, senso de justiça, previsibilidade. E agora o último? O último, status ou importância. Porque... a partir do momento que eu entro numa equipe e que eu sinto que o meu trabalho faz a diferença, que tem significado e que é relevante, ele vai estar muito provavelmente conectado com um propósito de vida e de carreira. Então, daqui a pouco, eu vou dar um exemplo pessoal. Por que eu trabalho com treinamento? Porque eu amo ajudar as pessoas e ajudá-las a serem melhores no que elas tiverem de possibilidade de escolha para suas vidas e carreiras. Ou seja, se a gente está falando com líderes e de alguma maneira, sejam 5 fatores de engajamento ou outras coisas que a gente trabalha, isso contribui nesse caminho e todo esse... ia falar um outro termo em inglês, mas você vai me chamar de Lorde de novo, né? Pode falar. A gente gosta, vai. Até a Ana já está rindo aqui, ó. O lifelong learning, né? Esse aprendizado aí ao longo da carreira, da vida, se tem significado e tem relevância, existe um fator maior de conexão para motivação. Motivação individual. Motivação individual também está relacionado com engajamento. Então, eu sei o que vai acontecer. Previsibilidade. Ou tenho algum tipo de visão futura para entender quais são as consequências, quais são as possibilidades, quais são os caminhos para o meu trabalho, para a minha atuação. Eu sinto que eu sou tratado com justiça, não só eu, mas todos da equipe, e que seremos avaliados pela nossa entrega, pela qualidade do nosso trabalho, pela nossa competência. Que eu pertenço a um grupo no qual as pessoas se respeitam, trabalham em equipe e que a gente, de alguma maneira, busca se relacionar bem, de uma maneira harmoniosa, para que a gente construa entregas relevantes. E que e cada um no seu pedaço tem um nível de autonomia para poder avançar sem ficar pedindo ordens ou autorizações para avançar, isso acelera o processo de entregas, a produtividade no curto prazo e, naturalmente, o engajamento. E percebo que tudo isso que está acontecendo e mais a minha presença e a minha função ali são importantes para mim, para a minha equipe, para a organização que eu atuo, para o mercado que a gente está e, quiçá, para a sociedade. Uau! Aí é demais, né? Então, esse status que também, voltando ali na pirâmide de Maslow, o status está lá em cima, é o último ponto, né? Aqui
no ápice da pirâmide. Então, chegar num nível de status, de você perceber, uau, né, faz sentido estar aqui, sou importante, o que a gente faz é importante, né? Então, um exemplo de uma empresa de alimentos, vocês não fazem só arroz ou feijão, né? A gente está aqui porque milhares, milhões de pessoas escolhem o produto entre vários para estar num momento muito especial da vida dessas pessoas, que é a refeição, que às vezes é um momento que a família, às vezes é o único momento do dia que a família consegue estar juntos, né? Então é um momento muito especial. Poder melhorar as condições de alimentação e de vida das pessoas é algo que tem muito significado, tem muita importância. Então, esse status vem disso, de você olhar para o seu trabalho como algo muito mais amplo do que simplesmente a função operacional, as entregas de curto prazo que você precisa fazer. Ah, muito bom, viu, Martinelli? Sou suspeita, né? Eu gosto da parceria aqui. E a gente já está a 10 minutos do Instagram sumir com a gente, né? Evaporar. Que isso, Insta? Pô, não tá gostando? Vamos lá. O Insta, ele é implacável nesse sentido. Me fala uma coisa para a gente ir fechando agora essa linha de raciocínio, claro, né? E trazendo aí para as pessoas que estão com a gente. Dentre todos esses, você falou que o primeiro desse momento tem sido a previsibilidade. E eu, né, junto com você aí nos trabalhos que a gente faz, fala muito sobre essa questão da confiança. O que a gente pode falar para esses líderes em relação a potencializar a confiança, utilizando, obviamente, esses 5 fatores, mas o que mais que, de repente, seria uma dica legal para fechar aqui, para eles fazerem de prático, sabe, para aumentar a confiança? Bom, além de muitas coisas que já devem estar fazendo, minha recomendação é que eles estruturem, se é que já não fizeram isso, estruturem e realizem conversas individuais fora dessa agenda de muitas calls e trocas de e-mail. Não é para falar de trabalho. Acho que o ponto que eu quero trazer aqui, e foi curioso porque a gente se falou esses dias sobre esse aspecto, né, Lê, que é o acolhimento. Inclusive, eu vi que o professor Galo também, um querido amigo aí, colega, junto com a Movidaria, fez uma pesquisa, ou trabalhou nessa pesquisa e viu que acolhimento é uma das principais expectativas de curto prazo de liderados sobre os seus gestores. Na verdade, eles estão falando assim, para de olhar para mim só como alguém que está diretamente relacionado com seus indicadores. Olha para mim como uma pessoa. Vê que, às vezes, eu, por exemplo, estou desenvolvendo um outro projeto com 2 pessoas. Um não tem filho. O outro tem filhos adolescentes. Eu tenho um filho pequeno. Um não é casado. O outro, a esposa está tocando os negócios. A gente fica revezando aqui os horários para minha esposa também fazer os atendimentos, né, clínicos. Então a gente vai aqui tentando organizar a agenda. Por que eu estou trazendo isso? Porque são diferentes realidades. Então, olhar mesmo, assim, a liderança olhar para cada um dos seus liderados, cada um das suas equipes, e perceber o seguinte, qual é esse contorno, qual é esse desafio? Home office, às vezes, pode ser muito fácil para algumas pessoas que estão lidando com naturalidade, tem outras que daqui a pouco estão arrancando os cabelos, fala assim, pelo amor de Deus, né? Volta Então, tem um, por exemplo, que daqui a pouco teve Covid, o outro que tem alguém da família que ficou doente ou morreu, né? Enfim, então, sabe, este acolhimento, esta relação humana, para mim é um principal fator de conexão que vai gerar alguma proximidade. Essa proximidade, com mais conexões relevantes, vai gerar confiança. E aí, da confiança, você tem uma base mais sólida para, por exemplo, no caso de previsibilidade, falar assim, numa boa,
eu não sei se a gente vai manter os empregos no próximo mês. Sim. Eu não sei quais são os resultados que a gente vai ter. Ou eu sei e não posso te falar ainda porque eu não tenho autorização para isso. Exato. Ou eu sei e vai acontecer isso, sabe? É transparência. É entender de fato que é uma relação entre as pessoas e aí confiança é a base de tudo. Sem confiança, esquece esses 5 fatores. Mas eu não confio. Imagina assim, né, que vem alguém numa reflexão e fala assim, puxa, mas eu não confio em todo mundo da minha equipe da mesma maneira. Então aí eu devolvo e falo assim, qual é a crença limitante? O que te faz não confiar? E se você ainda pode se propor a ter uma oportunidade de rever essa relação e ter outro olhar. Porque senão a barreira está muito mais com você do que na outra. Eu sou a chata da agenda das pessoas, sabe? Com os gestores, falam, coloca na sua agenda cuidar das pessoas, no horário mesmo. Tal dia eu vou falar com tal pessoa, tal dia eu vou falar com tal pessoa. Eu sou a chata. Porque eu acho que sem confiança nada acontece. Nada. É verdade. E cada vez mais eu vou mergulhando nesse assunto aí que eu sou apaixonada. Agora, Martinelli, fechando nossa parte técnica e voltando agora para o Martinelli por trás do consultor, né? Tá bom. A gente já fez algumas perguntas lá no começo, falando de você, não vou voltar a falar do pijama para não te sacanear, né? Senão vai ficar marcado aqui na live. Me fala uma coisa, porque eu acho que é uma resposta que humaniza muito quando a gente disponibiliza ela, se você quiser, obviamente, né? Por trás de tudo que você vive, que é cheio de coisas boas aí, o que você tem de medo? O que te dá uma enfraquecidinha nas pernas, assim, aquele friozinho na barriga? Qual o seu maior medo? Boa. Nesse cenário, eu acho que a falta de previsibilidade foi algo que no começo me deu muito medo. E que, querendo ou não, o mercado de educação foi diretamente impactado, porque muito do que a gente fazia, ou falando por mim, muito da minha agenda era relacionada a atividades presenciais. Treinamento, palestra, convenção, um monte de coisa. Maio, por exemplo, agora... né? Tipo, em um dia. Maio, né, esse seria um período de altíssima sazonalidade, assim, há 2, 3 meses você já não tem agenda para agora, sabe? Então, e aí tem uma mudança que ainda está em curso, seja da sociedade, seja de tudo, e que também é minha no sentido dessa mudança, ou para ter mais presença no digital, de fazer os vídeos. Então no começo eu não tinha uma boa relação com a câmera. Apesar de sempre falar, e falar há muito tempo, né, mas olhar para uma câmera e falar assim, vai, gravando. Às vezes travava. As primeiras situações foram assim, demorava 1h30 para fazer um vídeo de 5 minutos, sabe? Até e depois comecei a... nem é perfeccionista, né? Que já pode aumentar o seu defeito. Eu sou detalhista, eu tenho um nível de exigência mais alto. Então, uma das, pelo menos dentro do que eu considero. Então, assim, uma das coisas aqui, não necessariamente do medo, mas talvez de querer resolver, eu sempre trabalhei no presencial com um nível de excelência muito alto. Assim, queria sempre estar muito bem fundamentado, preparado. Eu lembro que no começo de dar treinamento, eu ficava com medo da reação das pessoas. Eu falava assim, nossa, se eu falar alguma besteira e se não tiver legal. Sabe o que eu fazia? Eu dava treinamento para o vizinho, eu falava para a janela, falava para os carros, sabe? Ficava treinando o treinamento para mim mesmo, né? Para no dia seguinte ter muita confiança e segurança para fazer aquele treinamento. E isso depois não precisou mais. Eu acho que eu tive que voltar nisso em relação ao vídeo, sabe? No começo, uns 2 meses, uns 3 meses, tinha um medo do vídeo. Mas agora, acho que eu trabalho com a mesma naturalidade, que é falar para 20 pessoas, 1000 pessoas, para mim, enfim, agora dá no mesmo. Agora eu acho que daqui a pouco vai começar a contagem regressiva, mas eu queria que você rapidamente me respondesse o que você vê quando você olha no espelho. 20 segundos.
Eu vejo um sonhador. Eu vejo alguém que quer mudar o mundo pelo conhecimento, pela educação, pelas relações e pelo diálogo. E Aí, continuo sonhando. ficou gravado, hein? Martinelli, muito obrigada. Gratidão aí pela sua entrega. Também, foi demais, foi demais. E a gente Valeu, adorei.